Vou-vos falar sobre um país, um rio e uma civilização. E, portanto, estamos a falar do Egito. E quando falamos do Egito, temos que nos referir à importância que todo isto teve, a importância do Nilo, a importância de todo aquele período e as várias fases. Aqui estamos a falar numa fase já faraónica. E, portanto, é aqui esta situação que vamos abordar. O Egito e as civilizações antigas na linha do tempo. Nós temos que ver, portanto, aspectos importantes que são a civilização suméria, portanto, na zona ali assim também próxima ao Egito, a civilização egípcia, a civilização hindu, que vão começando cada vez mais tarde a relevar-se no tempo. Enquanto que a civilização maia, estamos a falar de uma civilização mesoamericana e que, portanto, também tem padrões já muito antigos, cerca de 2000 anos antes de Cristo, mas que não vamos abordar aqui. Vamos, portanto, falar do Egito, o Nilo. Só dentro do Egito é idêntico à distância entre Lisboa e Londres. Tem as melhores terras de produção agrícola de toda a região. E o Egito é, por isso, uma tentação para as outras civilizações circundantes e que vamos ver mais tarde, a civilização persa, e depois a civilização grega e finalmente a civilização romana, que todos eles querem meter o pé no Egito e metem-no durante certo tempo. Vamos, portanto, analisar o Egito faraónico durante cerca de 3000 anos. O Egito teve 31 dinastias e foi uma das mais importantes civilizações do mundo. Temos, portanto, o Egito dividido por zonas: terras altas da Núbia, Alto Egito, Baixo Egito e o Delta. E vamos, portanto, ver como é que cada uma destas situações se revela. Portanto, o berço das religiões. No Egito germinaram as grandes religiões politeístas e monoteístas da Terra e, portanto, o Egito e o Nilo. Não podemos falar do Egito sem falar do Nilo e não podemos falar do Nilo sem as grandes civilizações faraónicas ou as grandes dinastias faraónicas que viveram ao longo de todo o Nilo. Vamos por isso ver que o que distingue o Nilo dos grandes rios em termos das civilizações antigas. Temos o Nilo, que está na proximidade do Tigre e do Eufrates, as civilizações hindus ligadas ao Ganges, o Yangtze amarelo e o Mekong, portanto, na China e na zona de Vietnã, Camboja, e, portanto, tudo isto fazem fervilhar as várias civilizações. Na Mesoamérica temos a zona amazónica, mas é interessante que a evolução dos maias dá-se em zonas altas, onde eles dominam a captura das águas e a orientação por onde as águas correm. Vamos por isso agora ver uma análise maior. Portanto, o rio Panamá também é um rio importante em toda a Mesoamérica, na parte mais a sul. E o que é que nós temos mais? Nós temos que o Nilo, vai desde cá embaixo do Burundi até passando por Ruanda, o Sudão do Sul e o Sudão abaixo do Egito e depois o Egito, onde corre, onde é definida quase que uma fronteira em Abu Simbel. Vamos, portanto, analisar o Nilo. É um dos maiores rios do mundo, tem um comprimento de 6.852 km, a partir da sua nascente no Lago Vitória, no Burundi, e é quase ir e vir de Lisboa a Estocolmo. São, portanto, distâncias enormes que nós, europeus, temos por vezes alguma dificuldade de entender se não relacionarmos com distâncias que hoje para nós
são comuns, como Lisboa e Estocolmo. Portanto, o Egito e o Nilo, nós temos que o Egito vai do sul para norte, portanto, e navega neste sentido. Tem tudo isto se vai fazendo, deslocando ao longo de todo o Nilo, com uma zona fértil relativamente estreita nas margens do Nilo. O Nilo é fonte da riqueza e é uma estreita margem fértil ao longo de todo o Nilo. Como podem ver, isto são imagens reais, por acaso feitas por mim em determinada altura que descia o Nilo, direito à sua foz, e portanto vê-se nitidamente uma margem muito estreita, verde, ao longo das margens do Nilo. Portanto, é uma faixa de riqueza e cheia de atividades sazonais. É interessante que a chuva é muito pouca e, portanto, a alimentação aquífera feita é através do Nilo e através do degelo das montanhas a sul, que provocam, chamemos em determinada altura, abundantes cheias que vão fertilizar as margens. Portanto, temos as margens do Nilo, são uma estreita faixa de terra muito fértil, no meio de um deserto, sendo a inveja e cobiça de todos os países vizinhos. Porque reparem que nós temos à esquerda do Nilo o deserto do Saara e à direita do Nilo, e portanto, e neste caso já o Mar Vermelho, o deserto da Arábia. E portanto, tudo isto vive à custa de uma água que vai irrigando as margens e proporcionando uma agricultura extremamente fértil, em contraste com os países vizinhos. E, portanto, é esta a realidade. Viver no Nilo faraónico era, pois, viver-se do degelo das montanhas da Etiópia e do Quênia, cheias sazonais durante 4 a 5 meses, entre junho e setembro, que começam com o aparecimento da estrela Sírius. As margens inundadas ficam muito férteis e podiam proporcionar mais de uma colheita por ano, e os egípcios atribuíam as cheias às lágrimas de Ísis, que lhe dava, portanto, a sua fertilidade. Como veem, não sabiam explicar racionalmente as coisas, usavam sob uma perspectiva mística a explicação para aquilo que eles não sabiam explicar no dia a dia. Portanto, os sacerdotes justificavam receber as doações e impostos pela sua influência junto de Ísis na fertilização da terra. Em todos os templos há uma coisa que se chama o nilómetro. Era um poço com um túnel que ligava ao Nilo, e todos os templos estavam por isso ligados ao Nilo. Servia para marcar o nível de impostos a pagar em função do nível das cheias. Portanto, quanto mais fosse a cheia, maior eram os impostos que os cidadãos tinham que pagar para os templos. Portanto, isto reparem que estamos a ver aqui a influência da religião na colheita de impostos, o que é uma coisa caricata e absurda. Não é? Ora bem, o Nilo, para controlar o Nilo, foi importante fazer uma barragem em Assuã, que foi feita em duas fases. Uma no século XIX e outra no século XX, em 1970. E, portanto, tudo isto são realidades que se passam e, portanto, estamos aqui na barragem da Assuã, muito a sul, mesmo quase que muito perto da fronteira, e, portanto, esta barragem de uma importância enorme. Quando foi feita a segunda fase da barragem da Assuã, foi necessário fazer uma angariação de ajudas internacionais que permitiram que o templo de Abu Simbel fosse elevado e, portanto, ficasse e não ficasse enterrado. É um templo espetacular, é o templo dedicado a Ramsés II e a Nefertari, a sua companheira favorita, e, portanto, estamos aqui a ver esta realidade.
o Egito no contexto mediterrâneo, portanto, e que mais que vos posso dizer? O Egito faraónico, portanto, desenvolve-se desde as terras altas da Núbia ao Alto Egito, Baixo Egito e depois o Delta. Isto, portanto, são tudo realidades que o Egito é um país e é uma civilização. O político, geográfico, as classes sociais, a ciência, os mitos, a arte, a cultura, os monumentos e a religião e ciências estão tudo completamente interligadas. Aqueles monumentos que estamos a ver ali do lado esquerdo em cima são na fachada do templo de Abu Simbel e que são de facto lindos. Portanto, o Egito faraónico tem a sua vertente social, económica e os seus templos. Os monumentos funerários são outro aspecto importantíssimo a ter em conta no Egito e, portanto, vamos desde a planície Gizeh ali ao Vale dos Reis, onde temos imensas situações. Portanto, o Egito é enquadrado pelas civilizações sumérias, a norte pelo mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho vem ao longo do Egito e que hoje tem o canal Suez que o liga ao Mar Mediterrâneo. O que é mais? O que nós sabemos que o Tigre e o Eufrates definem os parâmetros onde se desenvolveu a civilização suméria, mais antiga da humanidade, e, portanto, toda aquela zona é uma zona de grande efervescência cultural e civilizacional. Portanto, o Mediterrâneo desenvolve-se, reparem, Roma. Roma é uma cultura muito recente, começa quase praticamente 500 anos antes de Cristo, e, portanto, tudo isto é interessante vermos. Portanto, as classes sociais, nós temos os faraós, um rei e também uma divindade, os nobres, que são os administradores das grandes regiões. Reparem que é um país que tem uma distância igual desde Lisboa a Londres, tem que ter várias administrações, várias administrações locais, porque era impossível ser governado numa altura em que não havia meios de comunicação eficazes, etc, etc. Os sacerdotes têm uma relevância importante em toda a religião e os templos. Temos os escribas, que eram de facto como que os grandes aculturados da região, tinham os artesãos, os camponeses e os escravos. E, portanto, esta era o panorama das várias classes sociais. E quem é que define até ao século VII a dinastia, o poder dos faraós e o inexpressivo de tudo isto? Vamos, portanto, passar de uma forma muito rápida uma análise. Com esta distância enorme, o que se começaram foi a gerar vários governantes locais, cada um com a sua importância, uns maiores que outros. E, portanto, há um monumento na história do Egito em que há um momento na história do Egito em que tudo isto se altera. E qual é? É o que vamos analisar. O poder é repartido por muitos senhores e, portanto, vamos ver como é que isto se inverte. O que vai acontecer é que existe o aparecimento dos caracteres, que, portanto, são os hieroglifos, que são expressos em papiro e são expressos nas fachadas dos templos, no interior e no seu interior. Portanto, há de facto uma cultura profunda em termos matemáticas, agrimensura, astronomia. Foram eles que identificaram pela primeira vez o valor de Pi, a escultura, a arte decorativa e as joias, e a arte monumental, religiosa e funerária. Portanto, tudo isto é uma realidade de grande profundidade em todas as áreas. Vamos por isso ver a ciência, temos a astronomia, temos o mapa do céu, a agrimensura,
temos a orientação geográfica, o pi, o valor de pi, a construção, a matemática e, portanto, tudo isto é uma realidade que brota da civilização egípcia. A escrita, portanto, os caracteres, a pedra de Roseta, quando os romanos, quando acabam com portanto, a cultura tradicional faraónica, acabam também, e com os templos, acabam também com os escribas, que eram os que sabiam escrever com hieroglifos. E portanto, isto dá-se no século IV e só no século, em 1800 é que surge, é que se descobre uma pedra que tem escrita em várias línguas e que se consegue então começar a entender tudo o que está associado aos hieroglifos portanto, isto é muito importante em todo este processo de evolução. Portanto, o papiro é uma forma interessante portanto, onde se vai escrever, não é papel ainda, é de uma coisa agrícola, de uma produção agrícola que transformam e se escreve sobre este tipo portanto, de forma de escrever. Portanto, a matemática, a agrimensura, o pi é uma realidade importante. As medidas para os egípcios são de uma precisão enorme. Toda aquela construção fantástica que eles fazem nas pirâmides, nos vários templos, etc., são de tecnologia muito avançada para a época, super avançada. A escultura, a arte decorativa, as joias, portanto, são tudo realidades. A lei da frontalidade, reparem que toda a arte, toda a expressão artística é feita de uma forma frontal, tanto nos baixos relevos como na pintura. A figura humana é apresentada segundo regras fixas, a cabeça, as pernas e pés, o perfil e os troncos da frente. Nas estátuas as pessoas eram sempre apresentadas de frente e, portanto, a arte monumental religiosa e funerária, os templos e os túmulos obedeciam sempre a estas leis, a estas regras que faziam com que tudo tivesse algo em comum, um denominador comum em tudo isto. A escrita obedece a um conjunto de caracteres em formato hieroglifo e a pedra de Roseta é que vem nos permitir, que está hoje no Museu Britânico, que vem nos permitir a interpretação dos hieroglifos através de caracteres egípcios, coptas e gregos na mesma pedra, que permitiram começar-se a fazer como que uma tradução ou a forma. Isto, portanto, deve-se dentro das invasões francesas, e é Jean-François Champollion, em 1822, que vai encontrar esta pedra e que a leva depois e que a traz para a Europa e que depois acaba por ficar sediada no Museu de Londres, onde hoje é possível ser visitada naquele contexto. Portanto, os cartuchos são os nomes dos faraós e que têm este formato. E são, no fundo, que uma forma de assinatura, não é propriamente dita assinatura, mas é uma forma de identificar quem é a entidade de que estamos a falar. Portanto, a escrita e a arte. Temos o papiro, como já vos falei atrás, como se fazem os papiros. Temos este papiro onde está representada Cleópatra. A menina do lado direito foi numa visita que fizemos no Cairo, e que esta menina estava numa loja a apresentar vários papiros com vários desenhos e várias coisas apresentadas em questões egípcias tradicionais. Na arte temos a escultura, a arte decorativa, a lei da frontalidade, como já vos falei,
tanto no baixo relevo como na pintura, na figura humana, etc, etc. Nas estátuas as pessoas eram sempre apresentadas de frente, e esta, portanto, na arte decorativa e nas joias, elas são de uma enorme expressão e de enorme valor, no contexto, naquele contexto, já se vê, e ainda nós temos coisas, de facto, de grande expressão artística. O que é que temos mais a dizer-vos? Portanto, a economia desenvolve-se ao longo de todo o Nilo, uma economia eminentemente agrícola, onde a produção era abundante e os produtores tinham que dar uma parte para os templos e outra para o faraó. E havia como que uma certa política social, onde todos os trabalhadores tinham que trabalhar uma parte do ano para o faraó, que era aquela parte onde já era a zona seca, onde não se podia produzir coisas agrícolas, e esta era a realidade. Na linha do tempo nós temos, como já vos falei, as várias civilizações, a civilização egípcia, e os hebreus, os hititas, os persas, os gregos, os romanos, muito depois, e depois os fenícios e os cartagineses. Portanto, tudo isto se vai tornando uma enorme realidade no contexto das várias civilizações antigas e que vale a pena refletir um pouco sobre tudo isto. O que mais que eu vos posso dizer? Em 3.000 anos houve 31 dinastias que estão representadas em hieroglifos, contadas as histórias locais com pormenores. Enfim, estamos aqui a dar os grandes números, as grandes visões dos vários momentos do Egito. E que mais? Na linha do tempo, o que poderemos dizer é que temos as pirâmides de Gizé, no Planalto de Gizé, há cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Portanto, hoje estamos a cerca de 4.500 anos. O que é que vem a seguir? Vem a seguir um fenómeno interessante, que é José e Moisés há 1.400 anos. Quem era José? Já vos vou falar nisso, mas já agora vamos falar aqui em todos estes momentos diferentes. Portanto, o Akhenaton, que é fortemente influenciado pela religião monoteísta e tenta implementar uma religião monoteísta no Egito, não resulta. O seu filho é o Tutankhamun, que depois, com o final de todo este período, passam-lhe a chamar Tutankhamon, que é o que nós hoje conhecemos. E que mais? Temos o Ramsés II, que é o grande faraó, um homem que vive até uma idade muito acima da idade média naquela altura, vive até cerca dos 90 anos, é no fundo o faraó que se projeta durante mais tempo no Egito. E a seguir temos o que? Cambises, que faz a invasão do Egito. Que mais sobre Cambises? Não há muito mais a dizer. Cambises implementa-se no Egito e impõe as suas religiões e a sua cultura, e em 330, portanto, para pouco mais do que à volta de 200 anos, entram os persas com uma perspectiva também já de acabar com os... eu queria dizer que entram os gregos com uma perspectiva já de acabar com os persas, e que vão reinar a partir de 330 a.C. Depois, quando chegamos à época romana, 300 a.C., os romanos conquistam toda aquela zona, instalam-se, e o Egito passa a ser mais uma província de Roma. E, portanto, temos do Egito faraónico 300, ou melhor, 3.000 anos antes de Cristo, até aos hebreus 1.500 anos antes de Cristo, até os grandes faraós, o Akhenaton, e depois o Império Persa de Cambises, que se instala, o Egito grego e ptolomaico, porque embora a conquista do Egito seja feita pelo Alexandre,
é depois ele deixa Ptolomeu a tomar conta do Egito e continua para aniquilar com todo o Império Persa e vai por aí fora para a Ásia fora. Bom, o que é que eu vos posso dizer agora? Viver no Egito faraónico, com as terras, eram propriedades dos faraós, os egípcios tinham que oferecer a sua mão de obra aos faraós para a construção dos monumentos e túmulos, e durante todo o período das cheias, enquanto que depois dava-se o período da agricultura em toda aquela zona. O que mais? Bom, coisas importantes. Enfim, temos o Egito antigo dos faraós, os templos e locais históricos do lado direito, e o Vale dos Reis e toda a arquitetura, dos mortos feita do lado esquerdo. Isto é, portanto, o lado direito do Nilo era dedicado aos vivos e o lado esquerdo dedicado aos mortos. Ora bem, temos por isso o Egito dos Mortos, com as várias pirâmides, com tudo aquilo que foi desenvolvido, com as múmias e com tudo isto. E temos o Egito dos Vivos, que é o Egito, portanto, do lado direito, que se desenvolve ao longo do Nilo. O Egito das Pirâmides são os monumentos, portanto, em que temos as primeiras pirâmides em patamares, portanto, Saqqara, que é a pirâmide em degraus, depois Dashur, que é uma pirâmide inclinada, porque nessa altura ainda não dominavam totalmente a tecnologia da produção das pirâmides, e depois a pirâmide infletiu um pouco para dentro, etc, etc. E temos no Gizé a pirâmide de Quéops, Khafre e Mycrines, que normalmente Quéops se chama a pirâmide de Khéops. Que mais? Bom, o Egito é um país de pirâmides. Foram construídas 118 pirâmides em cerca de 1500 anos, que depois parou. E parou porquê? Porque, na realidade, este sonho das pirâmides deixou de ter alguma utilidade prática. E foi assim. Alguns faraós mais conhecidos são Quéops, Khefu, Khafre e Mycrines. Portanto, 2500 a.C. e o culto dos mortos e o roubo dos túmulos. Bom, o culto dos mortos, quando uma pessoa importante morria, faziam-se um monumento importante, colecionavam-se muitos dos artefactos que tinham sido seus ao longo da vida, e por vezes até pessoas que tinham vivido com a pessoa que morria eram enterradas vivas no mesmo monumento. E o que é mais? Portanto, tínhamos o Egito antigo com as várias múmias. Hoje temos muitas múmias espalhadas em alguns museus europeus. E as múmias do Faium. As múmias do Faium eram múmias romanas e que, portanto, lhes punham já a cara real dessa própria múmia. O que mais? Tutankhamon é, de facto, a única que foi encontrada completa, o único monumento funerário encontrado completo, de uma riqueza extraordinária. Existem hoje, tanto no Museu do Cairo, como algumas exposições que depois vão ser replicadas pelo mundo fora, com todas as riquezas enormes que estavam no templo. Acontece que, aparentemente, todo o processo funerário era controlado pelos templos, e depois, passadas várias gerações, seriam não só os ladrões de túmulos, como os próprios sacerdotes que organizavam a colheita de todo o recheio riquíssimo dos monumentos funerários. O monumento do Tutankhamon, que está associado, portanto, era o filho do Akhenaten, e que estava a promover uma cultura de um deus só,
Para eliminarem toda essa memória, o templo foi também escondido debaixo de muitas pedras partidas e deixadas no Vale dos Reis, que só mais tarde, e portanto já no século XIX, é que vem a ser encontrado. Portanto, é um templo pá, com fantástico, com enormes riquezas de grande qualidade estética e arqueológica, e que permitiu de facto muita informação, e que portanto é Howard Carter que em 1922 vem encontrar o túmulo de Tutankhamon e portanto tem esta máscara espetacular, como podem ver aqui assim, e tudo isto é exibido publicamente hoje no Museu do Nilo. Portanto, no Vale dos Reis temos todo este vale cheio de monumentos, cheio de zonas funerárias, etc, etc. E que mais vos posso dizer, os túmulos encontrados vazios, mas com enorme sumptuosidade, porque já tinham sido feitas roubos anteriores, e ainda, como podem ver, por exemplo, as paredes dos vários túmulos são de facto obras interessantíssimas e importantíssimas. E portanto, vou-vos deixar para falar dos hebreus na Palestina no próximo vídeo. Ok? Obrigado pela vossa atenção.